No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Vem devagar a luz. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, gratidão a cada um de vocês estarem aqui hoje. Gratidão ao Cláudio, mais uma vez, por se dispor a estar aqui, trazendo um conhecimento tão importante para o nosso caminho, do livro do Carlos Bocelli, né? Escrito pelo irmão José, então, ditado, né, pelo irmão José, que é Vigiai e Orai. É um livro que traz muita reflexão para nós, para o nosso caminho, e essa reflexão ela precisa ser enaltecida durante o nosso dia para a gente entender o quanto a gente se conecta, o quanto a gente ora, o quanto a gente vigia os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e o quanto a gente pede para aquilo ou para quem a gente acredita, né, a devida intenção para nos mantermos equilibrados, em pé, firmes, perante a toda dificuldade que nós vivenciamos hoje na nossa vida. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmar a nossa mente, pedindo o auxílio de toda a espiritualidade de luz, que derrame sobre todos que puderam estar aqui presente o seu intenso amor, que a nossa Mãe Consoladora possa trazer o acalento, o conforto necessário aos nossos corações, que diante de nenhum desespero, Mãe, sejamos capazes de desistir de nosso propósito, daquilo que acreditamos em verdade, desistir de Cristo, desistir das nossas escolhas para o bem. Que a Senhora sempre esteja em nosso lado, sendo a nossa auxiliadora, que no momento que estivermos mais para baixo, desanimados, talvez mais tristes com qualquer coisa que trombemos em nosso caminho, que lembremos aquele que foi à cruz essa semana. Lembremos dele com um intenso amor por aquilo que ele fez por cada um de nós, por aquilo que ele passou, por aquilo que ele sofreu. Que ele seja o único exemplo no nosso caminho, pois é o único exemplo que não pode ser corrompido, é o único exemplo que pode ser enaltecido, é o único exemplo verdadeiro de amor. Que essa noite, minha Mãe, possamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações até a vossa majestade, pedindo consolo e descanso para as nossas aflições. Obrigado, espiritualidade, que esta abençoe essa noite, principalmente o nosso irmão Cláudio, para que através de suas palavras, e essas compenetrem como flecha em nosso coração, trazendo mais clareza, mais conhecimento, mais florescimento para o nosso caminho. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Pai. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação,
mas livrai de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim será. Antes de eu passar a palavra pro Cláudio, vou ler uma reflexão rapidinho aqui para vocês. Deus não escreve histórias sem propósito. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e pensamos que alguns capítulos foram erros, perdas ou caminhos sem sentidos. Existem momentos em que tudo parece confuso, como se as páginas da nossa história estivessem fora de ordem. No entanto, nada escapa aos olhos de Deus. Ele escreveu a sua história. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já conhecia cada detalhe da sua caminhada. Deus não escreve histórias sem propósito. Cada lágrima, cada espera e até mesmo cada porta fechada fazem parte de um processo maior que Ele está conduzindo. Aquilo que hoje parece atraso pode, na verdade, ser proteção. Aquilo que parece silêncio pode ser Deus preparando algo maior do que você imagina. Há pessoas que olham para o passado com culpa ou arrependimento, mas Deus é especialista em transformar capítulos difíceis em testemunhos poderosos. Ele pega aquilo que parecia derrota e transforma em vitória. O que parecia o fim de um sonho pode se tornar o começo de algo ainda melhor. A sua história não foi escrita pelo acaso, pelas opiniões das pessoas ou pelas circunstâncias da vida. Ela foi escrita por Deus. E quando Deus escreve uma história, Ele também garante que o propósito será cumprido no tempo certo. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo de espera, de luta ou de dúvidas. Mesmo assim, continue caminhando com fé. O autor da sua história não perdeu o controle da narrativa. Ele ainda está escrevendo novas páginas cheias de esperança, restauração e milagres. Confie no Senhor, entregue a Ele os seus caminhos e permita que Ele conduza cada passo. No final, você perceberá que cada detalhe, até os momentos difíceis, cooperaram para revelar o grande plano de Deus para a sua vida. Que a gente possa realmente pegar essa reflexão de hoje e aplicar ela nas nossas grandes dificuldades, aquelas que a gente verdadeiramente achavam que eram grandes, até nós apresentarmos o nosso Deus, o tamanho dele, às nossas dificuldades. Cláudio, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. A palavra é toda sua. Fique à vontade. Obrigado. De novo, né? Aqui é Clíton Dias, estou aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais. Vou ler, depois a gente referenda aí alguns parágrafos. Né? Um pouco mais. Mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. A boa semente jamais se perde. Um dia, as condições serão propícias à sua germinação. O teu trabalho é o de semear. O da gleba é o de produzir. Cumpre com o teu dever e não alegres infertilidade do solo para cruzares os braços. Se puderes, faz um pouco mais. Aduba a terra com o suor do teu esforço. Renovando. Auxilia um pouco mais quantos estejam demorando a corresponder às tuas expectativas. Às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade. Até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais disso. Tá bom. Então vamos refletir nisso.
Logo após ouvirmos o texto um pouco mais, é natural que alguma parte de nós se sinta tocado. Talvez até desconfortável. Porque esse texto não fala apenas de sementes e solos. Ele fala de nós. E principalmente da diferença profunda entre esperar que os outros façam mais e perceber o que ainda cabe a nós fazermos. Quantas vezes na nossa vida nós realmente fizemos tudo o que podíamos? E quantas vezes dissemos apenas que fizemos? Quando o texto afirma, mesmo em solo ingrato, não te canses de semear, ele não está falando de um campo distante. Ele está falando dos ambientes onde convivemos todos os dias. A casa onde vivemos, o trabalho, as relações que, às vezes, ficam tensas. Os lugares onde depositamos esforço, mas não recebemos o retorno esperado. E aqui começa um ponto provocador que gostaria que você sentisse profundamente. Será que não temos exigido demais do solo e menos do semeador que somos? Essa é uma pergunta que incomoda, mas também é uma pergunta libertadora. Porque enquanto esperamos que o solo mude, nós ficamos parados. Mas quando olhamos para a semente que está em nossas mãos, algo dentro de nós desperta. O texto diz: a boa semente jamais se perde. Essa frase é um convite direto para que cada um avalie as sementes que tem carregado. Quais são as suas boas sementes? Paciência? Perseverança? Gentileza? Escuta? Boa vontade? Às vezes, as melhores sementes são invisíveis aos olhos do mundo, mas são as que mais transformam silenciosamente os ambientes. E aqui surge uma segunda reflexão. Se a boa semente jamais se perde, então por que desistimos tão rápido? Por que desanimamos logo que o solo se mostra frio, duro ou indiferente? Será que não é justamente nesses solos que a semente boa mostra sua força? E o texto continua. Um dia, as condições serão propícias à sua germinação. Veja, a beleza disso não é promessa de imediatismo, de imediato. Não é garantia de que será hoje. É uma afirmação clara de que há um tempo próprio para a semente. Um tempo que não depende da nossa ansiedade, mas da harmonia das circunstâncias, e isso nos convida a refletir. Quantas mudanças da nossa vida só aconteceram depois que amadurecemos por dentro? Quantas respostas demoraram, mas chegaram na hora exata?
Muitas vezes enxergamos apenas o momento presente e pensamos: não adianta continuar, nada vai mudar. Mas o texto diz: o teu trabalho é o de semear. O da gleba é de produzir, ou seja, a terra, né? É aqui que muitos de nós tropeçamos, porque queremos controlar o resultado. Queremos controlar o tempo. Queremos controlar a reação das pessoas. Mas não é isso que o texto ensina. Ele afirma: o teu trabalho é de semear. A força dessa frase está em lembrar que nosso papel não é garantir o fruto, mas garantir a entrega, a dedicação, o empenho interior. O gesto permanece sendo gesto, mesmo que não seja reconhecido. E, de forma profunda, isso nos liberta. Allan Kardec, em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, aprofunda este sentido ao afirmar: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Esta situação, essa citação, se encaixa perfeitamente aqui. Porque semear é justamente isso: esforço contínuo, transformação interna, persistência silenciosa, decisão diária de colocar a melhor semente possível na terra que a vida nos oferece. E então o texto nos alerta: cumpre com o teu dever e não alegues infertilidade do solo para cruzares os braços. Esse trecho é quase uma conversa direta conosco. É como se dissesse: não use a desculpa do ambiente para abandonar a tarefa. Faça o que é seu. E isso mexe, não mexe? Mexe. Porque nós somos muito bons em justificar nossas desistências. Eu parei porque ninguém ajudava. Eu desanimei porque ninguém agradeceu. Eu já fiz demais. Agora a obrigação é deles. Mas o texto responde com firmeza: cumpre com o teu dever. Essa é a parte que nos provoca de verdade. Afinal, quantas vezes esperamos que o outro mude primeiro? Quantas vezes esperamos que o solo se torne fértil antes de lançar a semente? E então chegamos ao trecho central da mensagem. Se puderes, faça um pouco mais. Essa frase desmonta
todas as desculpas. Porque ela nos pergunta: será que você realmente fez tudo? Ou apenas o suficiente para aliviar a consciência? Fazer um pouco mais não significa se sobrecarregar. Não significa se anular. Significa ir além da zona de conforto. Ir além da reação automática. Ir além do que fazemos apenas para manter as aparências. É um pouco mais que ensina, é um pouco mais que educa. É o pouco mais que transforma. E para que isso ganhe vida concreta, precisamos olhar para as situações do cotidiano. Pense, por exemplo, naquela convivência familiar que se desgastou. O silêncio cresceu. A irritação pequena virou papel. Cada um esperando que o outro mude, que o outro peça desculpas, que o outro faça algo. E o tempo vai criando raízes duras no coração. Fazer um pouco mais, neste caso, não é resolver tudo em um dia. É dar primeiro um passo que ninguém quer dar. É escolher uma palavra mais suave. É oferecer um gesto sem esperar retorno. É semear sem garantias. E no ambiente profissional? Acontece o mesmo. Quantas vezes deixamos para lá um colega que está claramente desanimado, dizendo: não vou me meter. Cada um com seus problemas. Mas o texto diz: auxilia um pouco mais quando estejam demorando a corresponder às tuas expectativas. Às vezes, um colega está falhando não por desinteresse, mas porque está enfrentando lutas difíceis, invisíveis. E o pouco mais que oferecemos pode ser exatamente o impulso que faltava. Nos ambientes comunitários, onde convivem tantas diferenças, é comum encontrarmos pessoas difíceis, resistentes ou indiferentes. Mas o texto nos lembra: a boa semente jamais se perde. Se nunca é perdida, por que deixá-lo guardado? Cada vez que nós insistimos num gesto construtivo, mesmo quando o ambiente parece negativo, ingrato, nós estamos escolhendo crescer por dentro. Em todas estas situações surge a pergunta essencial: se eu fizer um pouco mais, quem eu me torno? Porque é disso que se trata. Não do reconhecimento externo, mas da transformação interna que só acontece quando assumimos nosso papel de semeadores conscientes. Quando o texto diz: aduba a terra com suor do teu esforço redobrado, ele nos convida a refletir
sobre algo muito sutil. O esforço que realmente transforma não é o esforço apressado, irritado, ou feito apenas por aparecer. É um esforço redobrado. Aquele que nasce de dentro e que permanece até quando ninguém está olhando. É aqui e aqui surge uma pergunta direta. O meu esforço tem sido redobrado ou apenas repetido? Porque repetir o que fazemos todos os dias não garante transformação. Mas redobrar um esforço interior, sim. Redobrar é fazer com intenção. É revisar nossa postura. É alinhar a semente ao propósito. É perceber que cada gesto feito com consciência se torna força. Às vezes, redobrar o esforço não significa fazer mais coisas, mas fazermos melhor, fazer com mais calma, com mais verdade, com mais presença. Por isso, o texto nos desafia. Ele não diz apenas, trabalhe mais. Ele diz, aduba a terra com o suor do teu esforço redobrado. A adubação é algo que exige paciência, constância e cuidado. Uma planta não muda em um dia. Um solo não se transforma em uma noite. E nós também. Mas quando insistimos, mesmo quando o ambiente é difícil, algo começa a mudar dentro de nós. Nós nos tornamos mais simples, mais atentos, menos reativos. E isso é adubar a terra do caminho. O texto continua. Auxilia um pouco mais quanto estejam demorando a responder às tuas expectativas. Esse trecho é profundo, porque mexe diretamente com as nossas relações. Quantas frustrações surgem porque alguém não corresponde ao que esperávamos. Um filho que não agiu como desejávamos. Um cônjuge que não reagiu como gostaríamos. Um amigo que não devolveu o cuidado que oferecemos. Um colega que não entregou o que estava combinado. E, diante dessas situações, o que fazemos? Muitas vezes nos fechamos, cruzamos os braços emocionalmente, e pensamos, se não corresponde, eu paro. Não farei nada mais. Mas o texto nos pede outra postura. Auxilia um pouco mais. Não diz tolerar infinitamente os abusos. O texto não trata disso. Fala de outra coisa. Fala de não desistir das pessoas apenas porque elas ainda não conseguem dar
o que gostaríamos. Fala de observar que, às vezes, o outro não corresponde, não por má vontade, mas por maturidade, dificuldades internas, limitações emocionais ou experiências que desconhecemos. E aqui surge outra reflexão. Será que aquilo que esperamos do outro é algo que ele já tem condição de entregar? Porque muitas expectativas são construídas apenas na nossa mente. E quando o outro não alcança o que imaginamos, sentimos frustrações. Mas a frustração, muitas vezes, revela muito mais sobre nossas ilusões que sobre o comportamento do outro. Quando o texto diz, auxilia um pouco mais quanto estejam demorando a corresponder às suas expectativas, ele está dizendo, veja o outro como alguém em processo. Não desista dele cedo demais. Ofereça o que você gostaria de receber se estivesse no lugar dele. E como isso se traduz na vida prática. Imagine aquela convivência familiar em que alguém sempre responde de forma áspera. A tendência é evitar ou se afastar. Mas, às vezes, essa aspereza esconde tristeza, perda e insegurança. E um gesto nosso, um único gesto, pode ser a primeira rachadura na parede que o outro ergueu ao redor de si. No ambiente profissional, pode haver aquela pessoa que realmente demora a aprender, a acompanhar o ritmo, a entregar aquilo que ela espera. A convivência fica difícil. Mas o texto diz, auxilia um pouco mais. E esse um pouco mais pode ser uma explicação extra, uma paciência maior, uma conversa firme, porém respeitosa. Quando alguém recebe apoio, muitas vezes floresce. Quando recebe cobrança impaciente, fecha-se. No campo comunitário, quantas vezes nos irritamos porque alguém não se comporta de maneira que achamos correta? Mas talvez aquele coração esteja aprendendo a viver em mundo. Talvez esteja vencendo timidez, medo, desconfiança. E o nosso gesto pode ser um convite silencioso para que ele se sinta parte. E então, quando o texto fala de auxiliar, ele não está falando de ajudar no sentido comum. Está falando de educar com bondade, de cuidar com paciência, de semear compreensão, mesmo quando o ambiente parece resistente. E o texto vai além. Às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade. Essa frase é uma das mais humanas de todo o trecho.
porque reconhece algo que todos nós sabemos, nós esquecemos. As pessoas também têm fome emocional, fome de carinho, fome de atenção genuína, fome de amizade sem exigências, fome de vínculo. E quando vemos alguém agindo de forma difícil, é comum pensarmos: está desse jeito para me provocar. Ou ele deveria saber agir melhor. Mas raramente pensamos: o que está faltando para esse coração? Quais dores invisíveis ele está carregando? Talvez um pouco mais de cuidado fosse suficiente para amolecer um solo endurecido pelo tempo. Talvez um pouco mais de atenção fosse suficiente para reacender a esperança de alguém que já não acredita em si mesmo. Talvez um pouco mais de amizade fosse suficiente para alguém reencontrar o rumo. E veja que o texto não diz: o que lhes falta é muito mais. Ele diz: um pouco mais. Isso nos ensina que pequenos gestos podem gerar grandes transformações. Um sorriso que oferecemos, uma mensagem enviada no momento certo, uma frase simples como: percebi que você não está bem. Quer conversar? Um convite para caminhar junto, uma escuta que não julga. Esses pequenos movimentos são como gotas de sol. E por isso que o texto conclui: até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. Essa comparação é delicada e profunda, porque no fundo todos nós somos como plantas. Precisamos de luz, precisamos de calor humano, precisamos de presença, precisamos de relações que nutrem. E assim como uma planta pode murchar quando falta o sol, um coração pode murchar quando falta atenção, quando falta cuidado, quando falta uma palavra boa. Nós nunca sabemos qual é o momento em que um simples gesto nosso será o sol que alguém precisa para recomeçar. E talvez seja esse o ponto mais transformador de todo o texto. O pouco mais que oferecemos não apenas ilumina o outro, ilumina também nós. Depois que percorremos cada frase do texto, um pouco mais, percebemos que ele não fala sobre tarefas externas, fala sobre atitudes internas, fala sobre escolhas que, embora pequenas, têm o poder de transformar silenciosamente a nossa vida e a vida daqueles que caminham ao nosso lado. Cada trecho é um convite para colocar a consciência no lugar de sempre, no lugar de responsabilidade afetiva, no lugar da intenção verdadeira, o lugar do cuidado que não espera retorno. E agora, caminhando para a conclusão,
quero lhe convidar a sentir profundamente o sentido maior de cada frase lida. Quando o texto diz, mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. Ele está nos dizendo que o valor da semente não diminui só porque o solo não está pronto. A semente boa continua sendo boa. E mais cedo ou mais tarde, ela encontrará a hora certa de germinar. Quando afirma a boa semente jamais se perde, ele nos lembra que nada do que fazemos com sinceridade é inútil. Nenhum gesto de cuidado, mesmo que aparentemente ignorado, é desperdiçado. E quando diz o teu trabalho é de semear, o da gleba é o de produzir. Ele reafirma que o fruto não nos pertence. Pertence ao tempo, à vida, ao processo do moleque. Isso nos liberta de uma responsabilidade que nunca foi nossa e nos devolve aquilo que realmente é agir, cuidar, oferecer, trabalhar com o coração. E então vem o grande divisor de águas. Se puderes, faz um pouco mais. Esse é o ponto mais provocador de todos. Porque diante dessa frase, somos convidados a nos perguntar: eu tenho feito apenas o necessário para que nada desmorone? Ou tenho feito um pouco mais que nutre, que fortalece, que transforma? A verdade é que cada um sabe, no íntimo, quando faz um pouco mais e quando apenas uma brincadeira. Sabemos quando semeamos com amor e quando semeamos apenas para não nos sentirmos culpados. Sabemos quando realmente tentamos e quando desistimos cedo demais. E finalmente, ao dizer, às vezes o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade, até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. O texto nos mostra que a maior transformação humana acontece através dos vínculos, das relações, através da luz que oferecemos, através do calor da nossa presença, através do cuidado que se traduz em atitudes simples. E é aqui, neste ponto, que desejo contar minha história. Ela sintetiza tudo o que ouvimos e é realista, cotidiana e profundamente humana. Amarante era um homem comum. Trabalhava como auxiliar administrativo em uma pequena empresa do bairro. Não tinha grandes pretensões, mas carregava um cansaço antigo. Desses que não aparecem no rosto, mas pesam na alma. Em casa, a esposa Lígia e o filho adolescente Otávio tentavam se aproximar dele. Mas Amarante sempre dizia que estava cansado demais, ocupado demais, irritado demais. O vídeo ia ficando seco. E aos poucos, cada um começou a viver no seu próprio mundo. No trabalho,
a situação não era diferente. Um colega novo, chamado Daniel, estava com dificuldades para aprender as rotinas. Amarante observava aquilo com impaciência. Não é possível que ele não entenda. Pensava. E evitava ajudar, porque dizia para si mesmo: não sou pago para ensinar. No grupo comunitário em que frequentava, esporadicamente, havia uma senhora idosa, Serafina, sempre sorrindo, sempre fazendo perguntas, sempre querendo conversar. Amarante achava tudo aquilo um exagero. Aos poucos se afastou. Até que numa noite comum, ele ouviu, quase sem querer, a leitura de um texto, um pouco mais. E algo dentro dele se moveu. As frases foram entrando como pequenas luzes. Mesmo em solo ingrato, a boa semente jamais se perde. Auxilia um pouco mais. Às vezes o que lhes falta é um pouco mais de carinho. Ele percebeu com um leve desconforto que ele era o solo difícil na vida de muita gente. Ou, pelo menos, era o semeador cansado demais para tentar novamente. Naquela noite, Amarante chegou em casa e encontrou Lígia preparando o jantar. Ela, acostumada ao silêncio dele, não esperava nada. Mas Amarante, sem discursos, colocou a mão no ombro dela e disse: posso ajudar? A frase simples desmontou algo dentro dela. Porque fazia tempo que ela esperava apenas um pouco mais dele. No dia seguinte, no trabalho, Daniel errou novamente uma tarefa simples. Amarante respirou fundo. Sentiu a impaciência subir e decidiu agir diferente. Chegou perto dele e disse: vamos fazer junto, passo a passo? Daniel o olhou com surpresa e alívio. Um pouco mais de paciência foi suficiente para que ele finalmente entendesse. Na semana seguinte, Amarante voltou ao grupo comunitário. Encontrou Serafina, que sorriu ao vê-lo. Dessa vez, ele não desviou o olhar. Se sentou ao lado dela e ouviu suas histórias com atenção real. Serafina, emocionada, disse apenas: obrigada, meu filho. Às vezes, tudo o que eu preciso é de alguém que me escute um pouquinho. Amarante voltou para casa naquele dia com uma sensação diferente. Ele não tinha feito grandes coisas. Não tinha mudado o mundo, mas havia feito um pouco mais. E esse um pouco tinha iluminado lugares que ele nem percebia que estavam escuros. Aos poucos, ele entendeu que mudar o outro é impossível. Mas mudar a forma como semeamos é sempre possível. E quando mudamos a semente, a vida muda o solo. E assim, caminhando para o encerramento, deixo uma reflexão serena. Nossa, que bela reflexão. Mas entrou assim profundamente. Sim, aprendi muito. Tô até claro. Se um pouco mais tem tanto poder,
tô arrepiado desde a hora que me um pouco mais tem tanto poder. O que ainda podemos fazer hoje, mesmo que seja discreto, para semear luz onde só havia sombra? Nossa, parece que a reflexão foi feita só para mim. Poxa, todo mundo aqui já está num pouco mais, né? Todo mundo aqui já está. Já estamos fazendo o que a consciência está mandando, Tá mandando. e já estamos num pouco mais faz tempo. Eu acho que um pouquinho mais adiantada, né? É, Um um pouco. pouco, mas estamos querendo chegar. Que essa pergunta encontre um lugar calmo dentro de você e que cada semente lançada hoje encontre no tempo certo o solo propício para florescer. Muita paz. Que assim seja, gratidão. Parou a ansiedade aí? Aumentou? Esse amigo. Nossa, vou ouvir muito essa palestra. Assim seja. Nossa, Eu também. muito, Eu que muito estou fazendo ela porque eu preciso muito. precisa. Eu também preciso. Que todos nós precisamos. Todos nós precisamos. Foi muito importante. Pois é. Então é a grande pergunta que eu sempre faço. O que mais lhe chamou a atenção nessa palestra, nessa reflexão, que vocês queiram compartilhar, né? Porque é aquela história, eu falo 45 minutos, vocês às vezes em 2 minutos põem uma semente no coração de alguém sem perceber, né? Põe aquela semente lá dentro e sem perceber, né? Por causa de um comentário, daquilo que você pôs, que te chamou mais atenção. Olha, para mim, acho que foi o perdão. Sabe, quando disse do perdão, que a gente não pode ficar esperando o outro chegar. Chega eu, Um pequeno gesto, um pequeno gesto. porque aquele muro já está levantado. Aquele muro já está levantado. Então eu posso chegar lá e. Pequeno Sabe? gesto. Não ter a expectativa de que o outro vai imediatamente Sim, tirar o muro, certo. né? E Então, eu a expectativa tem que ser. Quem sabe não esteja no momento ainda. no momento ainda. Para mim foi muito importante essa Obrigado reflexão. pela sua exposição. Amigo, Só para constar no vídeo. muita gratidão, Odete. Obrigado, dona Nete. Nossa, senão desse jeito eu vou ficar famosa, né? Boa noite, Ficha aí, Odete. ficha aí. Boa noite, Odete. Não, mas muito gratificante. Quem mais se habilita a contribuir aí? Paulada, hein? Onde jogou hoje. Louco. Sim. Uma tela com uma paulada hoje, hein? Bom, eu tava comentando no começo pra você, quando você não busca, normalmente o nosso modelo tem que ser Jesus, e deve ser Jesus, né? Tava falando no Diego Garland, no pessoal com ele, tava parabenizando, depois do dia das cartas consoladoras, e falei, cara, que missão bonita, né? 700 fichas, ficar à disposição todo aquele tempo e tudo mais. Eu falei assim, eu percebi o quão pouco ainda eu faço, né? É um projeto que está adormecido já há algum tempo, ele chama o projeto Germinar, por todas as nações, né? E é um projeto que a gente vem conversando aí, de tirar no papel, e você vem com esse tema hoje, fala de semente, fala da terra, fala de, enfim, toda a parte de contextualização, do um pouco mais, entendeu? Então, obrigado mesmo por ter trazido esse conteúdo hoje, por ter alterado mesmo. Na verdade, não existe nome. Acho que não fui eu que alterei, não. Não, Acho que alguém alterou por mim. sim.
É. Porque o outro tá escondido em algum lugar que eu não achei. Então, foi muito pra mim. Na verdade, foi pra todos nós, né? Mas foi muito pra mim pra entender que a gente precisa acreditar e colocar a semente. Isso, a semente é responsabilidade nossa. Nossa. Como o solo vai corresponder, pode ser que ele não corresponda E não naquele começa momento. a ser, mas ele vai Então, corresponder a expectativa tem que se estar. dali. Porque, lembra, né? Todos nós somos aprendizes. Cada Somos. um tem seu tempo. Sim, para acontecer. E às vezes a expectativa é alta de um solo que está com tempo que ainda não é dele. Vai dar ruim, Sim. né? Vai dar ruim se a gente pensar dessa maneira. Sim. Mas se a gente pensar com amor, né? Com a intenção, a intenção é realmente boa, né? Não é só o Não suficiente. vai florescer. O sol uma hora vai florescer. Pode ser que não seja No momento, naquele momento. daqui 10 dias, 100 Sim. dias. Será mais uma hora? Ele vai. Quer ser aquela semente. Eu vivi muito essa situação de chegar uma pessoa, um colaborador, que estava totalmente fora do contexto. Aí os outros o que faziam? Ah, isso daí não dá. Não, peraí, não dá, dona Rita, não dá. Aí eu chegava e falava, você lembra quando você chegou? Você lembra como precisou que todo mundo te ajudasse a inserir no contexto, adaptar? No fim, acabar, mas tinha Aí que eu penso- trabalhar os outros. Claro. Porque a pessoa que chegou, ela está ali esperando, né? Sim. Se ela está esperando ajuda, Ela ela tá não se precisando, colaboradores. Isso daí é uma coisa assim, E alguém, Oi, a que senhora ajudava ali, aí um pouco mais de todo mundo. pra o que- que eu falando, isso foi 40 anos lidando só com homens, né? Então era aquele trabalho assim, lidava com vaidade, se lidava com prepotência, né? Aí era hora de falar, olha, esse é bom na limpeza, mas você é meu melhor no computador. Um não varre, né? O outro é bem-humorado. Sim. E que cada um tinha uma maneira de colaborar para o bem de todos, né? Sim. Isso Cada um dando um pouquinho. mas isso daí é o que você encontra, é isso mesmo, esses, como é que Esse fala? desse Esse nome mesmo. aqui, Como? o homem aí que esse que você encontra. Eu já ponho nome para não bater ninguém aqui. É. Ninguém chama amarelo. Ninguém chama amarelo. Já Porque pensou? você vê o outro Esse tá nome cheio tem- de amarelo. Deixa para o meu nome. No meio corporativo, Até hoje eu não isso é o que achei. mais tem. Você deve viver isso, não vive? Todos os dias. Todos os dias. Sim. Cada Até um. que eu acho que tinha que vir fazer essa palestra hoje, essa Ah, semana, é. porque encaixou a luva, sabe? Sim. Veste ela, olha pra ela, olha. Obrigada. É verdade. É verdade. Porque assim caiu na semana E certa, aí a entendeu? Na semana certa. certa. A semana Na semana certa. certa. Mas a Certo. responsabilidade acaba sendo maior de quem está ali no comando, né? Que está dando as diretrizes. E nós, por termos o conhecimento, às É. vezes, e pouco utilizá-los. Então, eu acho que sempre um pouco mais. Gestos pequenos. Sempre um pouco mais. Que aí você já vai pro evangelho. Aquele que não sabia, tão pouco será cobrado. Mas aquele que sabia, mas não fez, Conforme ele foi falando, é o que veio na e minha não mente. então, fez, sempre um pouco esse mais. sim será responsável. Ele está no evangelho. Sempre está estudando, sempre está pesquisando. E aprendendo. Sempre pode um pouco mais. A hora que sai na rua. Sim. Sempre. Então, a semana calhou, Cláudio. Maravilha. Você fechou as águas de março. Aí já tá, sábado eu já tá aí. Porque se eu contasse amanhã, né? Fizesse amanhã, pode ser que ninguém acreditasse. Sim. Então Tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje mesmo. tá bom, chegamos ao final aí. Se alguém quiser mais comentar mais, ok. Se não, tem 2 minutos e 32 segundos ali.
Mais alguém, pessoal? Para mim foi muito esclarecer. Comentar mais alguma coisa depois de tudo isso? É um pouco mais. Não, fala que não entendeu nada. Ó, obrigado mais uma vez de coração. A gente percebe o quão importante as palavras bem colocadas, as palavras que enaltecem e adubam a nossa jornada, fazem total teor e sentido para o nosso caminho. E eu acredito que a gente pratica, às vezes, vamos falar por mim, às vezes muito pouco do que a gente verdadeiramente podia fazer por um outro, por um próximo. E, na verdade, eu acho que não precisa ser uma cobrança. Eu podia fazer um pouco mais, mas tem que ser uma coisa, como o Diego, Edgar, enfim, todos vocês sempre mencionam, ser feito do coração. Quando você faz um pouco mais do coração, você não se cobra, você não se julga, você não se vitimiza, você não se diminui, porque aquilo está vindo de dentro de você. Quando passa a ser um momento de cobrança, não vira algo saudável. Não, mas eu preciso fazer um pouco mais. Não é sobre isso, fazer um pouco mais. É fazer sem esperar, né? É a oração de São Francisco, né? Então, é basicamente isso. Tem uma frase aqui que diz: é a intenção se alinhando ao propósito. Né? Se o seu propósito é o bem, e sua intenção é boa, Para florescer. você não vai se cobrar. Mesmo que o solo não corresponda, mesmo que você ache, você não vai achar que Não fez, tem a gente, não fez certo, porque a intenção e o propósito se alinharam. Então, não vai se cobrar mesmo. Isso aí. A oração final é sua, só vou posicionar a turminha, por gentileza. Quem for da paz, você se posiciona. Eleve os seus pensamentos ao Mestre Jesus nesse momento. Vou passar a palavra para o nosso irmão Cláudio. Coloque os seus pedidos nesse momento no colo do nosso Pai Celestial. Cláudio, fique à vontade. Obrigado, Jesus, por esses momentos que estamos aqui, reunidos, refletindo sobre um pouco mais. Que esse um pouco mais, realmente, não seja um guia, claro que sempre com teu amor, com a sua grande junção de virtudes que nos ensina que, apesar de acharmos que ainda estamos no caminho, e é verdade, somos aprendizes, mas com pequenos gestos, no que a gente hoje está conseguindo entregar, a gente consiga entregar um pouco mais. E que Deus, em sua infinita bondade e justiça, nos fortaleça para a nossa jornada. E assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, e assim será. Quem já se sentir bem, quiser tomar água, está liberado. Ou se quiser permanecer com o passo individual, fique à vontade. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor, no carinho que do céu me envolva. Eu ouço a voz dizer: